Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre um tema fundamental para qualquer estudante e pesquisador, a estrutura do artigo científico. Essa apresentação faz parte da disciplina de Metodologia da Pesquisa e tem como objetivo desvendar os componentes que formam o artigo científico bem-sucedido e como eles se interligam para se comunicar resultados de forma clara e eficaz. Meu nome é Matheus Henrique Milbauer, estarei junto com o Andrei Rafael Leber nesse vídeo explicando toda a parte da estrutura do artigo científico. Fazemos parte do curso Bacharelado em Sistemas de Informação da UDESC Planalto Norte. Então, seguindo para o próximo slide, a importância do artigo científico. Passando para o nosso próximo ponto, vamos mergulhar na essência do porquê os artigos científicos são tão cruciais. Além de sua estrutura formal, é vital compreender o impacto que eles têm. Primeiramente, e talvez a função mais óbvia, os artigos compartilham descobertas. Eles são o veículo principal para que os pesquisadores publiquem os resultados de suas investigações, tornando este conhecimento acessível não apenas à comunidade científica local, mas globalmente. Sem essa publicação, muito do que é descoberto ficaria restrito a laboratórios e universidades específicas. Em segundo lugar, e intrinsecamente ligado ao primeiro, os artigos avançam a ciência. Ao tornar as descobertas públicas, eles permitem que outros pesquisadores construam sobre o trabalho existente. Isso é fundamental. Evita a duplicação desnecessária de esforços e acelera o progresso científico, impulsionando novas pesquisas e inovações. Um aspecto crucial é que os artigos garantem rigor e confiabilidade. Antes de serem publicados, eles passam por um processo rigoroso conhecido como revisão por pares. Isso significa que outros especialistas na área avaliam criticamente a metodologia, a análise e a solidez dos resultados. É um controle de qualidade essencial que valida o trabalho e aumenta a confiança em suas conclusões. Além disso, os artigos científicos estabelecem credibilidade. Para os pesquisadores, publicar em periódicos renomados confere reconhecimento e autoridade. Para as instituições como universidades e centros de pesquisa, é uma forma de demonstrar excelência e contribuir para o corpo de conhecimento global. Por fim, e com impacto direto na sociedade, os artigos informam políticas e práticas. Eles fornecem a base de evidências científicas necessárias para a tomada de decisões importantes em diversas áreas, como a criação de políticas de saúde pública, o desenvolvimento de novas tecnologias ou a implementação de práticas de conservação ambiental. Sem essa base sólida, muitas decisões seriam tomadas com base em especulações e não em fatos comprovados. Como podemos ver, o artigo científico é muito mais que um simples texto. É um pilar da construção do conhecimento e do progresso humano. Com isso em mente, vamos agora explorar os componentes que dão a forma a essa ferramenta tão poderosa. Agora que entendemos a importância do artigo científico, vamos desvendar sua anatomia. Este slide nos apresenta um diagrama muito útil que ilustra as diferentes camadas do artigo, e à direita temos a explicação detalhada de cada seção. Começando pela base, temos elementos pré-textuais. Pelo diagrama vocês podem ver que são as primeiras partes do nosso artigo. Eles incluem a capa, que é a identificação principal do nosso trabalho, a folha de rosto, que traz informações mais detalhadas sobre o autor e a instituição, o sumário, que é o índice do artigo, orientando o leitor sobre o conteúdo. Pense neles como o cartão de visita do seu trabalho. Avançando para o coração do artigo, encontramos o elemento textual. Como a descrição indica, esta é basicamente a parte de texto e desenvolvimento do artigo. É aqui que toda a pesquisa é apresentada. A introdução, a revisão da literatura, a metodologia, os resultados, a discussão e a conclusão. É o corpo principal onde o pesquisador comunica suas descobertas, análises e argumentações. O diagrama mostra essa seção como a mais robusta. E não é por acaso, pois é onde a essência da pesquisa reside. Por fim, mas não menos importantes, temos os elementos pós-textuais. Esses vêm depois do corpo do texto. São a seção que compreende as referências, que são essenciais para dar crédito aos autores e às obras consultadas, garantindo a ética e a rastreabilidade da pesquisa. Também temos os anexos, que são materiais complementares, como questionários, tabelas extensas, imagens adicionais, que apoiam o texto principal, mas que não se encaixariam bem dentro dele. E por fim, a capa, que pode aparecer novamente aqui se o documento for encadernado de uma forma específica, mas o mais comum é vê-la como um elemento pré-textual. O diagrama os mostra como a cauda do trabalho, fechando o ciclo da informação. É importante notar no diagrama que algumas seções são contadas e numeradas com algarismos arábicos.
enquanto outras são contadas, mas não numeradas. Isso geralmente segue as normas da BNT, que são as diretrizes mais utilizadas no Brasil para a formatação de trabalhos acadêmicos. Entender essa divisão é crucial para organizar um artigo de forma correta e padronizada, garantindo que o seu trabalho seja facilmente compreendido e aceito pela comunidade acadêmica. Com essa visão geral da estrutura, agora podemos aprofundar um pouco mais em cada um desses elementos, começando pelo primeiro pilar, o título. Elementos pré-textuais. Ótimo! Dando continuidade à nossa exploração da estrutura do artigo científico, vamos agora focar nos elementos pré-textuais. Como vimos no slide anterior, eles são a porta de entrada para o seu trabalho, as primeiras informações que o leitor terá acesso. Começando pelo título do artigo, ele precisa ser claro, conciso e estar em negrito, geralmente centralizado na página. É a primeira impressão do seu trabalho, é um ponto muito importante, especialmente em um contexto acadêmico internacional. É a sua tradução para o inglês, ou para outro idioma, dependendo da publicação. Amplia muito o alcance e a visibilidade da sua pesquisa. Em seguida, temos o nome dos autores. Eles devem ser alinhados à direita e normalmente vêm acompanhados de uma nota de rodapé. Essa nota de rodapé é essencial para a identificação do autor, trazendo informações como a filiação institucional, ou seja, a universidade ou centro de pesquisa a que o autor está vinculado, além de outros dados de contato, como e-mail e ORCID. Um dos elementos pré-textuais mais importantes é o resumo. Ele é uma síntese breve do trabalho, com limite de palavras que geralmente varia entre 100 e 250 palavras, mas não é qualquer síntese. O resumo deve conter os pontos-chave, o objetivo da pesquisa, qual metodologia foi usada, os principais resultados encontrados e, finalmente, a conclusão mais relevante do estudo. Pense no resumo como um mini-artigo dentro do próprio artigo, que deve ser capaz de dar ao leitor uma ideia clara do conteúdo sem que ele precise ler o trabalho todo. Associadas ao resumo, temos as palavras-chave. Elas são de 3 a 5 termos que representam o conteúdo principal do artigo, separados por ponto e vírgula. As palavras-chave são cruciais para a indexação do seu trabalho em bases de dados e mecanismos de busca, ou seja, são elas que vão ajudar outros pesquisadores a encontrar o seu artigo quando estiverem buscando por temas específicos. Escolhê-las cuidadosamente é fundamental para a visibilidade da sua pesquisa. E complementando o resumo e as palavras-chave, temos o abstract e os keywords. Basicamente, é a tradução literal do resumo e das palavras-chave do inglês. Novamente, essa tradução é vital para a disseminação global do seu trabalho. Um bom abstract e keywords em inglês garante que pesquisadores de qualquer parte do mundo possam entender rapidamente sobre o que se trata seu artigo e encontrá-los em suas buscas. Esses elementos, embora pareçam apenas formais, são estratégicos para a comunicação e a disseminação do seu trabalho. Dominá-los é o primeiro passo para garantir que o seu artigo seja bem recebido e lido. Agora vamos mergulhar no coração do artigo, o elemento textual. Chegamos agora ao coração do artigo científico, os elementos textuais. Essa é a parte onde o pesquisador realmente conta a história de sua investigação, apresentando desde o contexto até os objetivos e a justificativa. A imagem aqui à esquerda, de alguém escrevendo, ilustra bem o foco dessa etapa, a escrita e o desenvolvimento da pesquisa. Começamos com a contextualização do tema. É o momento de apresentar o assunto de forma ampla, situando o leitor. Aqui você deve guiar o leitor para entender a relevância do estudo no cenário geral. Por que o seu tema é importante? Por que ele se encaixa no conhecimento existente? É o palco para o seu trabalho. Em seguida, temos a revisão breve da literatura. Nesta seção você menciona os principais trabalhos já existentes sobre o tema. Não é uma revisão exaustiva de tudo que já foi publicado, mas sim uma seleção estratégica que mostra o que já se sabe e, mais importante, o que ainda precisa ser investigado. Ela serve de base para o seu argumento e demonstra que você conhece o campo de estudo. A partir da revisão da literatura, identificamos a lacuna de pesquisa. Esse é um ponto crucial. Você precisa identificar e expressar claramente qual é a falha, a dúvida ou a questão que o seu estudo pretende preencher ou responder. É o vazio no conhecimento que a sua pesquisa busca suprir. Sem uma lacuna bem definida, a relevância do seu trabalho pode ser questionada. Da lacuna, derivamos o problema de pesquisa. Ele deve ser formulado com uma pergunta central que o trabalho se propõe a investigar. Por exemplo, se a lacuna é a falta de estudo sobre X, o problema pode ser: qual o impacto de X em Y?
é a questão norteadora de toda a sua investigação, e para responder ao problema, definimos os objetivos. Primeiramente, temos o objetivo geral, que é a meta principal do estudo. Ele expressa de forma ampla o que se pretende alcançar com a pesquisa. Geralmente, ele se alinha diretamente com o programa de pesquisa. Complementando o objetivo geral, vêm os objetivos específicos. Estes são as etapas ou ações detalhadas que serão realizadas para alcançar o objetivo geral. Eles desdobram o objetivo principal em tarefas menores e mais concretas, que guiarão a metodologia da sua pesquisa. Por fim, neste bloco introdutório dos elementos textuais, temos a justificativa. Aqui você deve explicar a importância e a relevância da sua pesquisa. Para quem ela é relevante? Para a área do conhecimento? Para a sociedade? Para a prática profissional? Para a sua instituição? É o momento de vender a ideia da sua pesquisa, mostrando por que ela merece ser realizada. Eu sou Andrei e vou começar falando do desenvolvimento dos elementos textuais, fundamentação teórica e revisão da literatura. Nesta sessão você aprofunda a discussão sobre os conceitos, teorias e pesquisas anteriores que embasam seu trabalho. É crucial para demonstrar que você domina o conhecimento existente na área e para posicionar seu estudo dentro do debate acadêmico. Deve-se utilizar as normas da citação da BNT rigorosamente. Metodologia, materiais e métodos. Aqui você descreve como a pesquisa foi realizada, com detalhe suficiente para que o outro pesquisador possa replicá-la. Inclui tipo de estudo. Exemplo: exploratório, descritivo, experimental, qualitativo e quantitativo. População e amostra. Quem ou o que foi estudado e como foi selecionado. Instrumentos de coleta de dados, como por exemplo questionários, entrevista, observação, análise documental. Procedimentos, o passo a passo da coleta de dados. Análise de dados, como os dados foram processados e interpretados. Exemplo, análise estatística, análise de conteúdo. Considerações éticas, se aplicável, mencionar a aprovação por comitê de ética. Elementos textuais, resultados e discussão. Resultados. Nesta seção, você apresenta os dados e achados de sua pesquisa de forma objetiva e sem interpretações. Utilize tabelas, gráficos, figuras e quadros para ilustrar os dados, sempre seguindo as normas da BNT para sua apresentação, com o título acima, fonte embaixo. Apenas descreva o que foi encontrado. A interpretação e a discussão vêm na próxima seção. Discussão. É aqui que entra a parte da interpretação da discussão. É o momento de interpretar seus resultados à luz da teoria e de outros estudos, compare seus achados com a literatura existente. Eles confirmam, contradizem ou adicionam algo novo. Discuta as implicações dos seus resultados, aponte as limitações do seu estudo, reconhecendo que não foi possível abordar ou as fragilidades da metodologia. Sugira futuras pesquisas com base nos seus achados e nas lacunas identificadas. Pós-textuais, referências. As referências constituem a lista de todas as fontes, livros, artigos de periódicos, teses, dissertações, documentos eletrônicos, vídeos, patentes e etc., que foram consultadas e principalmente citadas no corpo do texto do seu artigo. Seu principal objetivo é dar crédito aos autores originais, reconhecer e atribuir a autoria das ideias, conceitos, dados de informações que não são de sua própria autoria. Isso evita o plágio e respeita os direitos autorais e intelectuais. Permitir a verificabilidade, possibilitar que os outros pesquisadores e leitores localizem as fontes originais utilizadas. Isso é fundamental para que possam verificar a precisão das informações, aprofundar-se no tema ou replicar estudos. Demonstrar o rigor científico. Uma lista de referências bem elaborada e consistente mostra que o autor realizou uma pesquisa aprofundada e baseou sua argumentação em conhecimento pré-existente e validado. Contextualizar o estudo. As referências ajudam a situar o seu trabalho dentro do panorama da literatura existente na sua área, mostrando como se conecta e se contribui para o conhecimento já estabelecido. Conclusão. Em resumo, a análise estrutural de artigos científicos é uma prática vital para garantir a qualidade da sua pesquisa. A compreensão das metodologias e práticas discutidas é essencial para o avanço do conhecimento científico e o aperfeiçoamento de uma pesquisa ética e rigorosa. E aqui estão nossas referências.
Obrigado.